Qual foi a última vez que você pegou uma grande chuva? Se lembra? Molhou a calça? Aquela chuva tão forte que o seu sapato chegou ensopado. Consegue lembrar? Eu hoje pela manhã quero te dizer que da mesma forma que uma tempestade é capaz de encher reservatórios, é capaz de molhar o seu corpo, é capaz de alagar as ruas da cidade, as chuvas de bênção da parte de Deus são capazes também não só de molhar você, mas muito mais, de trazer a você o que hoje, pela manhã, você está precisando. A chuva é real, a água é real, e as bênçãos de Deus são reais também. Durante muitos domingos, nós olhamos para o poço e, lá no poço, nós tivemos uma visão daquilo que o homem pode construir. Nós associamos o poço às estruturas humanas, à religiosidade, aquilo que o dinheiro compra e constrói como um prédio, como uma estrutura, e fizemos um diálogo entre o poço e Jesus. Jesus que ficou na frente do poço e disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Hoje não olharemos para o poço. Hoje nós olharemos para os céus. De onde vem a chuva? A chuva aqui, diferentemente do poço, não pode ser construída. Dos céus, a chuva cai muitas vezes sem avisar. Dos céus a chuva cai, nos pegando às vezes desprevenidos. Hoje eu gostaria que durante alguns instantes você olhasse para as nuvens, tentasse imaginá-las, e imaginando as nuvens, tente imaginar a água que está retida lá em cima. Olhando para as nuvens hoje pela manhã, tente imaginar que a água prestes a desabar. E quando elas desabarem, a sua vida será transformada, impactada, abençoada. Olhe para os céus e tente imaginar os céus cheios de nuvens. Nuvens que hoje pela manhã são o depósito das bênçãos do nosso Deus. Tente imaginá-las. Por vezes, nós temos dificuldade em imaginar essas chuvas. Nós estamos tão presos àquela imagem, a imagem do poço, a imagem do religioso, a imagem da regra, a imagem daquilo que nós construímos, que paramos de olhar para os céus. Paramos de aguardar aquilo que não está planejado, mas Deus pode fazer. Nós estamos tão acostumados a olhar para o poço que às vezes nem mais nos lembramos que enquanto o poço é um reservatório de água que nós construímos, é finito, lá nos céus estão as nuvens que nós nunca poderemos construir. Elas são a obra divina. E na hora que Deus
quiser, Ele faz com que a chuva caia. E aí, o poço perde o seu poder. Porque a água que vem de cima, ela é muito mais importante. Olhe para as nuvens. Olhe para o céu. A Bíblia, ela traz o olhar para cima, o olhar para o céu, como um símbolo da provisão divina. São vários textos em que personagens bíblicos olham para o céu, mas em especial o salmista, ele usou esse olhar para cima, olhar para o céu, como um verdadeiro símbolo de que ele esperava algo da parte de Deus. De todos os textos que marcam esse olhar para cima, o que eu mais gosto é o Salmo 121. Ele não fala exatamente sobre olhar para o céu, mas ele diz que eleva, que ergue os olhos para os montes, para cima. É um olhar maravilhoso. Ele comenta aqui, ao erguer os olhos, ele faz uma pergunta. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? E a resposta ele mesmo dá. O socorro vem de cima, o socorro vem de Deus. Talvez, meu amigo querido, você esteja olhando para baixo durante muito tempo. Talvez você esteja ficando mal acostumado com um olhar para baixo e não espera mais nada da parte de Deus. Talvez você tenha se tornado um verdadeiro incrédulo. Você acredita naquilo que o seu dinheiro compra. Você acredita naquilo que a sua religiosidade te trouxe como patrimônio e tradição. Você acredita naquilo que você pode manipular. Acredita no seu jeitinho. Acredita que enquanto você tiver saúde, não faltará o pão em casa, porque você sempre fará alguma coisa. E porque você só está olhando para baixo, e só está olhando para o poço, talvez você tenha perdido a dimensão da provisão, do poder e das bênçãos de Deus. Nós precisamos aprender a olhar mais para cima, olhar mais para o céu, olhar mais para as nuvens, que de uma hora para outra podem aparecer, e quando elas aparecerem, vai cair chuva. Eu ouso dizer que nós estamos vivendo uma época de grande seca. Não como a seca do ano passado. A seca do ano passado foi seca de água mesmo, de H2O. No ano passado nós olhamos para o céu várias vezes. Nós oramos dizendo: Senhor, derrama chuva, porque os reservatórios estão sem água. Essa é uma seca muito importante, obviamente. Mas há outras secas. Existem épocas de seca emocional, quando nós estamos abatidos, muito abatidos. Existe época de seca física, quando o nosso corpo adoece, e nós ficamos sem vitalidade, sem colorido. Existem épocas em que a seca é até mesmo espiritual. Nós oramos e fazemos orações secas, leituras da Bíblia secas, não nos falam, não nos fazem transbordar de fé. Talvez hoje você esteja vivendo uma época assim, de grande seca, uma seca na família. A seca econômica todos nós estamos vivendo. A seca política nós estamos vivendo. A seca de uma sociedade brasileira fragilizada, nós estamos vivendo. E se não bastasse essa seca que nos afeta,
Talvez você esteja com uma seca tão pessoal, tão própria. Talvez você esteja indo lá para o poço e o poço está seco. Tudo que você construiu religiosamente não te deu condições para viver o que você está vivendo hoje. Talvez todo o potencial de músicas, de leituras bíblicas que você já fez na vida, não estão te dando suporte para a crise que você está vivendo, para a seca na sua casa, para a seca na sua vida. Então, não é lá que está o nosso socorro. O nosso socorro está lá em cima. O nosso socorro vem dos céus. Não estamos mais dependendo lá da água do poço, mas da chuva. E a chuva, queridos, ela está fora dos nossos domínios. Nós não criamos chuva. A gente pode até fazer a dança da chuva e ela não vem. A gente pode brigar com os céus e ela não vem. Nós podemos criar qualquer artifício humano para fazer com que a chuva caia, mas ainda não existe qualquer certeza de que até mesmo a manipulação de sódio resultará na chuva. A chuva é o sinal vivo de que nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes. E algumas respostas não estão no poço, estão nos céus. A Bíblia, quando fala da chuva, simbolicamente e até mesmo literalmente, ela diz que existe 2 tipos de chuva, a temporã e a serôdia. Essa frase, temporã e serôdia, aparece várias vezes na Bíblia, como em Deuteronômio, Joel, Jeremias, Tiago e outros. É uma lista grande. Dependendo da sua versão da Bíblia, não vai aparecer essa frase, chuva temporã e serôdia. Talvez apareça as primeiras e as últimas chuvas. Se a sua Bíblia for, por exemplo, Almeida, Revista e Corrigida. Se for Nova Versão Internacional, vai aparecer as chuvas de outono e as chuvas de primavera. A Bíblia, ela diz que existem 2 tipos de chuva. A temporã, a serôdia. O que é a chuva temporã? Talvez você até já tenha usado essa palavra. Quem nasceu lá no sítio sabe o que é uma chuva temporã. A chuva temporã, também chamada de chuva de outono ou chuva primeira, é a chuva que prepara a terra para que o semeador vá e coloque a sua semente. Não estamos falando aqui de um plantio mecânico. Não há uma grande plantadeira, mas sim há um homem. Há um homem que tem um depósito de sementes. E esse homem, ele olha para os céus todas as manhãs. Ele fica observando a formação das chuvas. E quando ele percebe que vai chover, ele já fica todo animado. Porque ele sabe que depois da chuva chamada temporã, ele vai para a terra e ele vai plantar a sua semente. Essa é a chuva temporã, a chuva preparatória. Mas há uma segunda chuva, a serôdia, a chuva da primavera, as últimas chuvas. A semente já está lá no solo e ela já está crescendo. Já podemos vê-la. O fruto está nascendo. É praticamente a época de colher, mas o fruto não está totalmente maduro. E novamente, o semeador, ele fica olhando para os céus toda manhã. Não é um olhar igual ao olhar anterior, porque ele já investiu tudo que ele tinha.
Ele já colocou todas as sementes no solo. Ele agora olha, aguardando uma chuva, chamada serodia, que é a chuva que vai preparar o amadurecimento final daquela plantinha. Se não chover, aquela planta vai morrer. Ela precisa de uma provisão final de água. E quando chove, aquele agricultor fica numa alegria. E em poucos dias, a água que caiu, ela faz com que o amadurecimento final da plantinha venha. E agora lá está o mesmo homem que plantou, indo colher o seu fruto. Em Tiago, aparece numa frase só o sentimento do agricultor. Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Aguardando com paciência. O ensino da chuva é o ensino da espera. Ensino duro, irmãos, como é duro esperar, como é duro aguardar, como é duro nós produzirmos uma fé que resiste a todas as crises que nós passamos. Como é duro, irmãos, nós acordarmos de manhã sem expectativas, aguardando pelo telefonema, pela mensagem, pela visita, pela ajuda. Como é duro às vezes, queridos, em meio a uma crise, aguardar um sentimento melhor por parte de uma família que está ali se agredindo todos os dias. Como é duro aguardar uma mudança num quadro tenebroso que nós não queremos de jeito nenhum que se perpetue. Mas a palavra de Deus nesse texto nos dá a dica. Nós temos que aguardar. Não há o que fazer. Temos que aguardar confiantemente, mas temos que aguardar. Porque quando seca a água do poço, não há o que fazer, senão aguardar. Esperar que as nuvens se formem. Clamar a Deus por elas. Mas tudo isso é um processo de aguardar. As chuvas temporãs nos deixam claro que para nós começarmos alguma coisa, nós precisamos da bênção e do cuidado de Deus. Precisamos aguardar que Deus crie o momento certo. Você tem suas estratégias, seus planos, eu vou fazer, eu sou inteligente, eu estou com dinheiro na mão. Aí você começa. Você elabora aquilo que estava na sua mente. Você começa o seu projeto. Mas quantos de nossos projetos começaram antes da chuva temporã da parte de Deus? E sabe o que aconteceu? Eles se frustraram. Acabou o dinheiro, acabou a estratégia, o planejamento não deu certo. E de repente você está chorando porque perdeu tudo. E perdeu porque não aguardou a formação das nuvens. Não aguardou a chuva, que é um sinal de Deus dizendo, vá, porque eu preparei, agora é a sua vez. Nós, quando somos extremamente ansiosos, nós plantamos a semente sem a chuva da parte de Deus. E como sofremos? Nós sofremos tanto que às vezes comprometemos o nosso futuro, porque simplesmente não aguardamos esperar. Irmãos, nós dependemos de Deus. Todos nós, sem exceção.
os que creem, os que não creem, todos nós dependemos de Deus. Nós esbarramos nessa dura realidade chamada humanidade. O ser humano tem situações que extrapolam todo o seu potencial. Ele é obrigado a depender, a esperar. A sua boa vontade não é o bastante para o teu projeto dar certo. A tua boa vontade não é o suficiente para os seus planos se concretizarem. Aguarde a chuva temporã. Aguarde a primavera de Deus. Aguarde o sinal de Deus. É agora. Vá. Mas também aguarde a chuva serôdia. Você começou um projeto. Você fez tudo direitinho. Você seguiu todas as regras. Você pensou muito bem antes de começar. Você aguardou o sinal de Deus e começou no tempo de Deus. Bênção. Mas nem todos que começam no tempo de Deus terminam no tempo dele. Porque não conseguem esperar. Começam com o sinal verde do Espírito Santo, mas querem fazer tudo de uma forma que Deus ainda não deu a orientação e a provisão suficientes. Está faltando a outra chuva. Está faltando aquela mão divina que faz com que o projeto, o plano, o pensamento, o esforço humano, de fato tenham resultado. Talvez você começou bem, meu irmão, mas está prestes a acabar mal, por um detalhe, porque você ficou vaidoso e disse: agora eu dou conta, eu termino isso daí, está comigo, eu vou terminar, eu começo com a chuva e termino com o poço. Eu peço a provisão divina, Deus, me ajude a fazer, Deus ajuda. E aí no meio do processo eu digo: Deus, muito obrigado, agora eu vou buscar água no poço que eu construí, o poço da minha sabedoria, o poço do meu dinheiro, o poço do meu status, o poço da minha religiosidade, e aí a chuva não cai, e a semente morre, a plantinha morre. Mas como pode? Ela já estava verdinha, crescendo. É porque eu parei de depender. Eu parei. Eu achei que poderia terminar com as minhas próprias forças. Você começa debaixo da dependência de Deus. E você termina debaixo da dependência de Deus. Assim é a vida dos homens e mulheres que creem no Senhor. Queridos, nós não temos o domínio completo das coisas, dos processos. Nós precisamos de Deus para começar e para terminar. A soberania divina, ela deve estar presente em todos os momentos da vida, não só em alguns momentos. E sabe por quê? Deus vincula o sucesso da nossa vida à dependência a Ele. É para que no final de um projeto, eu e você tenhamos na nossa boca aquela frase bendita: eu comecei e eu terminei, porque Deus me abençoou. Foi Deus. Esse diploma não é só porque eu sou um grande estudioso, é porque Deus me abençoou. Esse patrimônio não é só porque eu trabalhei muito, mas é porque Deus me abençoou. O sucesso na carreira não é só porque eu sou bem estudioso e tenho ideias brilhantes, mas é porque Deus me abençoou. E eu estou encerrando a minha vida confortavelmente, não é só porque eu fiz um bom planejamento, mas porque Deus me abençoou.
Eu tive uma conversa há não muito tempo com um dos aposentados que não está recebendo a sua provisão. Alguns estados brasileiros estão falidos e você sabe que alguns aposentados estão sofrendo, estão ganhando um pouquinho de dinheiro por mês. Não é o caso do estado de São Paulo, mas é o caso de outros estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O testemunho que esse homem não crente me deu foi, ele disse, olha, o meu sonho era fazer um concurso público para que eu terminasse os meus dias em segurança. Mas sabe, moço, falando ele para mim, e obrigado pelo moço, sabe, moço, tem 6 meses que eu não recebo o meu salário. Eu recebo só um pouquinho de dinheiro. E sabe o que eu aprendi, moço? É que não é o Estado que me sustenta, é Deus. Mas ele não é crente, chegou a essa conclusão, claro. Porque a conclusão da dependência de Deus não é só para quem vem à igreja aos domingos, mas é para todo ser humano que percebe que há algo maior do que o seu potencial, do que a sua estrutura humana, do que a sua inteligência e do que o seu dinheiro. Nós dependemos de Deus. A chuva é o símbolo da dependência divina. E hoje pela manhã, eu desafio você a esperar mais chuvas, a preparar-se para as chuvas. Você não pode criá-las, você não pode manipulá-las. A única coisa que você pode fazer é a semelhança do agricultor, olhar para os céus e confiantemente dizer, meu Deus, derrame chuva, eu estou precisando. Meu Deus, o Senhor sabe. Eu estou prestes a plantar semente. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa, mas Deus, eu preciso da tua provisão. Sem o Senhor não adianta semente. Eu preciso da chuva, a chuva da provisão, a chuva das bênçãos de Deus. No site Último Segundo, havia um artigo muito interessante, de 2009, sobre meteorologistas discutindo acerca das previsões certas e erradas, sobre o tempo, sobre a chuva também. E anotei essa frase. Isso são os homens que lidam com o tempo dizendo: previsão do tempo nunca terá 100% de acerto, dizem meteorologistas. Dessa forma, a recomendação é: fique atento às previsões, confie, mas não se esqueça de ter um guarda-chuva. Isso são os homens da ciência que dizem. Os prognósticos em relação às chuvas de bênção talvez sejam os piores. Talvez você acordou pela manhã e no seu jornal espiritual está ali na manchete: não vai chover. Mas eu não confio totalmente nesses prognósticos. Eu saio com meu guarda-chuva. Porque Deus é maior do que todos os prognósticos juntos. A elaboração divina supera qualquer prognóstico humano. Irmãos, Deus tem condição de, numa época de crise como essa, derramar chuvas dos céus, chuvas de bênção. Deus tem condição de derramar chuva na casa do enfermo, derramar chuva na casa daquele irmão querido que não sabe mais o que fazer para pagar sua conta, na vida daquela família que está rachada, está sofrendo. Nós precisamos aguardar mais da parte de Deus, porque o nosso Deus é grande, e sair com o guarda-chuva, porque quando chover,
Será a hora em que as coisas vão acontecer. É a hora de começar o projeto, é a hora de ver a sementinha crescer, e é a hora de aguardar pelas últimas chuvas, as chuvas que vão finalizar a obra de Deus na nossa vida. Eclesiastes 3,14, como uma maneira de nos submeter a Deus, diz: eu sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Sabe por que não está chovendo? Para que a gente o tema mais. Porque parou de chover na minha casa. É para que eu tema mais o meu Deus. Porque o Brasil está passando por essa seca econômica. É para que homens e mulheres entendam que não é um governo, não é um estadista brilhante que pode garantir o sucesso de uma nação. É Deus, irmãos. A chuva vem, não é de Brasília. Brasília é poço. A chuva vem dos céus. Nós estamos aguardando é de Deus a melhora para o Brasil, mas também a melhora para a nossa vida. Então, é hora de pegar o guarda-chuva. Nós precisamos de chuva. Não podemos criá-las, mas o que podemos fazer, irmãos? Primeiro, nós podemos confiar no nosso Deus. Se você parou de confiar porque a seca chegou, faça o contrário. Confie mais, ore mais. Você não jejua, passe a jejuar. Você não lê a Bíblia, passe a ler. Você não ora, ore. E tire da sua vida esse mecanismo pecaminoso, seja ele qual for. Você é injusto? Não seja mais. Você é maledicente? Não seja mais. Você é impuro? Limpa sua mente em nome de Jesus e comece um movimento de confiança. Eu creio que Deus vai derramar chuvas. Ele vai derramar a chuva sobre nós. Confie em Deus. Aguarde em Deus. Aguarde. Como a gente aguarda? Reclamando? Não choveu hoje. Não. Aguarde cantando, louvando o nome de Deus. Aguarde trazendo à sua memória o que pode te dar esperança. Aguarde testemunhando do Senhor. Aguarde lembrando daqueles dias em que você estava quase morrendo e as chuvas caíram e houve abundância na sua casa. Aguarde assim. Pare de ser negativo. Pare de ser uma encrenca em forma de gente, que só vê as coisas erradas, que diz que tudo vai dar errado na tua vida, mas na vida daquele que crê em Jesus, vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque a palavra do nosso Deus diz que Deus tem planos para nós. E que planos? Planos horríveis, péssimos? Não. Planos de bênção para nos fazer prosperar, crescer, para que a gente possa servir a esse Deus, falar dele e ser um impacto abençoador nesse mundo. Então aguarde assim, aguarde feliz, mas não choveu hoje, mas pode chover amanhã. Deus, eu confio em Ti, e eu aguardo em Ti, e eu vou até celebrar. Celebrar. Irmão, se cair uma gota, celebre. Se a sua nuvem derramar uma gotinha, receba aquela gota com alegria. É a gota da provisão do dia. Amém. Celebre, se alegre. É a gota que vem numa hora em que eu estava aguardando muita água, alagamento, mas chegou só uma gota. Celebre, coloque um cântico na tua boca e louve o Deus Todo-Poderoso. Chegue lá na hora da refeição da família, se você consegue reunir todo mundo, e diga: irmãos, querido filho, pai, mãe, Deus derramou hoje uma gota. Mas com essa gota, nós pagamos a conta que estava atrasada. Com essa gota, nós fizemos a compra.
Com essa gota, a prestação que tinha tempo que a gente não conseguia pagar, nós pagamos, e nós vamos colocar a vida em ordem. Se for de gota em gota, vai ser de gota em gota, e nós vamos celebrar cada gota, e nós vamos dizer: Deus seja louvado por cada gota. E se Deus derramar uma chuva daquelas, sabe? Daquelas que tem que abrir o guarda-chuva, meu irmão, que você seja a celebração viva. Se vier chuva abundante, que você seja o mais sorridente aqui. Que ao começo do culto, haja um brilho ali no meio. É você. Eu estou tão feliz, porque Deus derramou as suas bênçãos sobre mim, que olha aqui como eu estou sorrindo. Generoso, feliz, dizendo a todos que vale a pena confiar em Deus. Espere por chuvas, elas vão vir, em nome de Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Hoje à noite termino essa mensagem, falarei sobre quando as chuvas não vêm. Gostaria de convidar os diáconos, irmãos, pastor Fernando, que já se aproximem da mesa, para a gente celebrar agradecendo, celebrar suplicando, celebrar lembrando que nós estamos debaixo do domínio de Deus. Essa é a lembrança mais maravilhosa. Nós estamos debaixo do domínio do nosso Deus. E nós vamos cantar essa expectativa, cantar a nossa esperança, que Deus vai derramar as suas chuvas. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai
E é nessa expectativa que nós celebraremos a ceia do Senhor. Você que é membro dessa igreja ou de outra igreja que crê em Jesus como nós cremos, se você está ali em comunhão com a sua igreja, seja essa ou a sua, que você então se levante, vai receber o pão com os diáconos se aproximarem, depois o cálice. Você ainda não é batizado ou você não está em comunhão com a sua igreja. Quem sabe depois de uma temporada de meses, anos, é o seu primeiro retorno aqui. Se você não está disposto a se reconciliar, não pegue o pão nem o cálice. É orientação divina lá em 1 Coríntios 11. Mas se é hoje o dia da sua reconciliação, então faça dessa ceia o momento em que você publicamente está dizendo: Deus, eu estou me reconciliando contigo. Enquanto cantamos o próximo cântico, os diáconos servirão os irmãos. Alguém não foi servido, pode erguer uma de suas mãos. Se todos foram, aproveite esse momento. Você pode orar. Se você está em seca, olhe para os céus. Peça a Deus que a chuva caia. É o que você pode fazer. Jeitinho brasileiro não funciona quando a gente está em seca. Talvez você tenha até dinheiro, mas não tem paz. Está com a parede cheia de diplomas e está desempregado. Talvez você se preparou tanto para um final de vida tranquilo. E hoje você vive tantas lutas.
então olhe para os céus em oração e peça a Deus, faça chover. Chover sobre a minha vida, sobre a minha família. Peça isso a Deus. Ore, aproveite esse momento para orar e clamar ao nosso Deus. Tem um pouquinho. A palavra de Deus diz que naquele dia em que o Senhor Jesus estaria se entregando a nós, morrendo em nosso lugar, reunido com os discípulos, ele tomou o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. As chuvas caem por causa desse Jesus. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele fez. Lembrando dele e nos submetendo a Ele, comamos o pão. E nesse mesmo espírito de oração, crendo que o Senhor Jesus se sacrificou por nós, nos amou, nos perdoou, nos deu uma nova vida. Vamos celebrar agora o cálice, representando o sangue de Jesus que purifica de pecados, que traz uma nova vida. Vida de chuva e não de seca. Vida onde a graça dele faz a diferença total em nossas vidas. Creia nisso. E a semelhança do que fizemos há pouco, se você vai receber o cálice, se levante quando o diácono se aproximar. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente, salve exaltente. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Oh, paixão sem igual mostrou a todo pecador. Se por sua morte Deus era sorte, só por Jesus é que nós somos salvos.
alguém não recebeu o cálice, pode erguer uma de suas mãos. Se todos receberam, que tal você dedicar um pouco mais de tempo e orar? E aproveite essa hora para novamente pensar na sua vida pessoal, no estado do seu coração, em como você está. E contrastando com isso, olhe para os céus. Confie em Deus. Creia que Ele pode muito mais do que qualquer situação que está te trazendo seca. Naquele mesmo dia, o Senhor Jesus também tomou o cálice e disse que aquele era o cálice da nova aliança, feita não por qualquer ferramenta humana, mas feita no sangue dele. A nossa aliança com Deus não é garantida por qualquer outra coisa, senão pelo sangue de Jesus. Nós não podemos dar garantias. É Jesus quem deu garantia. Por isso, a minha garantia de que vai chover e a sua garantia está em Jesus, não está em nós. Se você está aguardando algo dos céus por meio do seu merecimento, que pena, não vai acontecer. Porque só acontece quando Deus quer que aconteça. E a garantia de que vai acontecer no tempo de Deus é o sacrifício de Jesus. É a morte e a ressurreição. Por isso, lembrando daquele dia, quando o Senhor Jesus se sacrificou por nós e com o seu sangue fez uma aliança conosco, bebamos o cálice. Ore ao Senhor, eu também estarei orando. E se você, meu amigo querido, hoje pela manhã, ao entrar aqui, percebeu que precisa de Jesus. Talvez você, há tempos, não tenha olhado para os céus, não tem dependido de Deus. Mas você percebeu que é de lá que as bênçãos vêm. A salvação, a provisão, o cuidado vem de Deus, não vem de nós. Se você deseja, hoje pela manhã, entregar a sua vida a Jesus, aí onde você está sentado, de olhos fechados, ore e diga: Senhor, eu quero me entregar a Ti hoje. Eu quero admitir que eu preciso de Ti. Eu quero admitir que eu sou um homem pecador e eu preciso do Teu perdão. Com as suas palavras, faça essa oração. Mas se você, meu amigo, irmão querido, está também nessa hora percebendo que o seu olhar tem sido só para baixo, só para o poço, só para a religiosidade humana, você não confia mais em Deus, não espera mais nada de Deus, você não mantém uma vida pura diante de Deus, você esqueceu da grandeza de Deus, ore também, peça perdão a Deus, e diga a Deus: eu não quero viver mais um minuto sem a Tua dependência em minha vida, eu não quero mais viver só com a minha força, eu quero viver debaixo da Tua provisão. Nós vamos orar. Eu quero saber se alguém aqui, hoje pela manhã, entregou sua vida a Jesus, fez essa oração. Se você fez, eu gostaria de orar por você. E peço que onde você está, você erga uma de suas mãos para eu saber. Alguém fez essa oração? Aqui embaixo? Se você fez, erga sua mão para que eu saiba e vou orar por você. Alguém? Deus abençoe, filha. Deus abençoe lá atrás, ali atrás também, pode baixar. Essa outra pessoa que ergueu agora pode baixar também. Há mais alguém aqui embaixo? Na galeria alguém?
Se há, erga sua mão. Deus te abençoe, pode baixar. Tem mais alguém na galeria? Não? Mais alguém aqui embaixo? Vou orar por vocês. Alguém se reconciliando com Jesus hoje? Se há, o mesmo sinal, pode erguer a sua mão também. Estava longe dos caminhos de Deus, mas hoje, sendo membro ou não dessa igreja, mas hoje você está se reconciliando com Jesus. Deus abençoe ali, pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Deus te abençoe, pode baixar. Há mais alguma pessoa aqui embaixo? Deus abençoe, filha, pode baixar. Alguém na galeria, nessa condição também? Se há, pode erguer a sua mão. Se não, se você se sentir à vontade, você que ergueu a sua mão, fique de pé no lugar onde está e eu orarei por você. Querido Deus, nós te agradecemos, porque um dia Jesus assumiu o nosso lugar. A condenação que era nossa, Ele tomou para si. E porque Ele assumiu o nosso lugar, nós fomos salvos, perdoados, e o poder transformador de Deus veio sobre nós. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado porque nós temos esperança, obrigado porque nós temos a alegria da salvação, do perdão, da vida transformada. Quero colocar em tuas mãos cada uma dessas pessoas queridas que ergueu a mão dizendo: eu me entreguei a Jesus, ou eu estou me reconciliando com Jesus. O nome de cada uma delas o Senhor sabe, a história de vida de cada um o Senhor sabe, e o Senhor também tem pleno conhecimento do estado de cada uma. O Senhor sabe como está o coração, a mente de cada uma dessas pessoas. Eu peço em nome de Jesus que elas não desistam, que elas não voltem atrás, e que a partir de hoje elas olhem muito mais para os céus do que para qualquer construção humana, para que qualquer fundamento humano. E Pai, que em nome de Jesus elas tenham fé, elas tenham confiança, elas tenham o ânimo que vem do Senhor, que elas testemunhem com sua vida de que os céus derramam as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, como igreja, nós olhamos para cima hoje e pedimos pela chuva de bênçãos. Nós precisamos dela. O Senhor sabe, Pai, a vida de alguns irmãos dessa igreja, a vida de algumas famílias. O Senhor tem visto, Pai, como nós, igreja de Jesus, temos sofrido com essa seca. O juízo sobre o nosso Brasil também caiu sobre nós. Mas nós pedimos, Pai, que sobre a nossa casa, sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa igreja, caiam chuvas de bênçãos. A chuva da provisão, a chuva do ânimo, a chuva da alegria. Pai, nós estamos precisando de uma série de coisas. Com a seca, nós não podemos plantar nada. Então, Pai, derrame a chuva, para que a gente desenvolva tantos projetos que queremos. E que tudo aquilo, Pai, que é teu plano no teu tempo, que aconteça a partir do teu sinal, da tua mão poderosa, derramando bênçãos sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmão querido,